Sejam todos muito bem-vindos ao canal Teacher Drone, cursos abertos de qualificação. Eu sou o professor João Ronaldo Soares e hoje nós vamos falar um pouco sobre processo seletivo, principalmente para aqueles meus alunos que já terminaram o curso de almoxarifado, o curso de assistente administrativo e pretendem ingressar no mercado de trabalho, ou na forma de concurso ou na forma mesmo do tradicional processo seletivo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, nossa primeira aula de desenvolvimento profissional, processo seletivo. Vamos ver o que é que dizem aqui a respeito disso, né, da nossa pesquisa. Neste módulo, conheceremos alguns dos fatores que envolvem o processo seletivo, como dinâmicas de grupo, teste de seleção e entrevista. Teremos orientações e dicas que nos auxiliarão a enfrentar um processo seletivo com tranquilidade, o que será um diferencial para o selecionador de pessoal que vai receber vocês. Cada empresa tem uma forma de realizar o processo seletivo, mas existem elementos comuns a todas elas e são esses elementos que vamos abordar neste capítulo. Portanto, aproveite a oportunidade para aprender e fazer bonito nos processos seletivos que vocês forem enfrentarem doravante. Vamos conhecê-los? Então é o seguinte, o que a gente tem a dizer? O que é processo seletivo, professor? Processos seletivos são etapas que nós devemos enfrentar e superar para obter a nossa oportunidade de ingresso no mercado de trabalho numa empresa, né? Então, o processo seletivo, como é que ele começa? Ele começa com um anúncio, né, de uma determinada oportunidade, que no caso as pessoas estão interessadas como auxiliar de almoxarifado ou almoxarife, outros poderão estar interessados na vaga de assistente administrativo, né? Então, eu tenho conhecimento da vaga, o processo seletivo começa quando eu envio o meu currículo, né? O currículo, então, é a primeira etapa, né? Então, em uma das aulas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como construir um currículo eficiente para despertar a atenção do selecionador, para que a gente tenha uma oportunidade de entrevista, porque é esse o objetivo do currículo, obter uma oportunidade de entrevista. Se eu conseguir vender o meu peixe, né? Mostrar as minhas competências, as habilidades que você adquiriu aqui nos cursos do Teacher Drone, você então vai dar início a esse processo seletivo, que pode ser então o início de uma jornada interessante. Então, no processo seletivo, depois que você envia o currículo, né, nós temos o recrutamento ou a seleção. Vamos ver o que seria cada uma dessas etapas do processo seletivo. Então, o recrutamento é um sistema de informações que visa atrair candidatos potencialmente qualificados, dos quais serão selecionados futuros funcionários da organização. Ribeiro, 2006. Então, temos uma definição teórica, né? E na prática, como é que seria, né? Seria exatamente isso. A empresa publica um anúncio, divulga uma vaga e ela dá os requisitos que ela exige para ocupar aquela posição, né? Vamos supor, assistente administrativo. Então ela vai lá anunciar, né? Alguém que tenha pelo menos alguma experiência na área ou tenha o curso, né? Ensino médio completo, não é? Habilidade tecnológica e assim vai. A descrição do perfil dessa vaga, né? Aí inicia o recrutamento. Então todas as pessoas acabam enviando o seu currículo, a sua proposta para participar do processo seletivo. Então essa parte é recrutamento, né? E a seleção propriamente dita seria a separação do joio do trigo. O profissional que está fazendo o processo seletivo, ele vai avaliar os currículos que estejam mais próximos daquilo que ele deseja. E aí então ele chama os candidatos. Então qual que é a definição que nós temos aqui? Processo de escolha de indivíduos com qualificações relevantes para preencher as vagas abertas, existentes ou projetadas. O que isso quer dizer? Algumas vezes as empresas, né, ou diríamos assim, concursos, eles são abertos para um estoque, né, por assim dizer, para preenchimento de vagas futuras.
Então tem esse objetivo tão. Então, entendendo, recrutamento é quando a empresa cria um processo de atrair candidatos e a seleção é quando ela separa desses candidatos aqueles que estão mais próximos, né, do perfil da vaga. Aí então se inicia, né? Pode ser uma entrevista, dinâmica de grupo, testes, e nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas etapas tão estressantes para o candidato que quer obter a sua oportunidade de emprego. Seleção de pessoas, ação estratégica. Ao recrutar e selecionar pessoas, o selecionador de pessoal leva em consideração a cultura organizacional e a situação de trabalho no momento em que o processo seletivo acontece. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando enfrentamos a pandemia, né, que já estamos praticamente saindo dela, o processo seletivo que normalmente era presencial passou a ser digital, né, através de videochamada. E a maior parte das vagas eram para o serviço remoto. Com o fim da pandemia, voltou-se a ser o processo seletivo presencial. Mas muitas empresas ainda aprenderam a fazer um processo seletivo digital, né, através de videochamadas, através do WhatsApp, por exemplo, e vão continuar fazendo assim, né? Então, por esse motivo, é de fundamental importância que você pesquise a história da empresa na qual pretende trabalhar, para checar se os seus valores e projetos são análogos ao desta organização. Então é isso. Você não é só a empresa que escolhe o candidato também escolhe a empresa, né? Então o primeiro passo é isso. Quais são as empresas que eu gostaria de trabalhar? Por que eu gostaria de trabalhar naquela empresa? Quais são os valores? Quais são os projetos que essa empresa desenvolve? Estão de acordo com as minhas crenças e com aquilo que eu quero como projeto de vida? Então, são essas considerações que são importantes nesse momento. Vamos conhecer 2 exemplos de recrutamento inviáveis? Vamos lá. Então, vamos lá. Se a vaga exige que o funcionário viaje, não adianta chamar um candidato que não tem essa disponibilidade, por melhor que sejam suas qualificações, né? Outro caso. O melhor acontece se a postura do candidato não condizer com a cultura da organização. Cabelos compridos, piercing, tatuagens e uma instituição financeira privada e tradicional, por exemplo. Ah, mas se tem preconceito? Não. É o perfil da empresa. Tem algumas empresas que são mais tradicionais e elas preferem candidatos que tenham esse perfil. Então, no caso, nessas 2 situações, o recrutamento não vai ser eficiente. Uma porque o primeiro candidato não quer viajar e o segundo candidato não tem o perfil, né? Tá vendo ali, ó, tatuagem e tudo mais. Eu, enquanto professor, não tenho nada contra, mas é bom que a gente saiba que tem empresas que são favoráveis e outras desfavoráveis. Seleção de pessoas, ação estratégica. A organização precisa apresentar resultados e esses são gerados pelas ações de seus funcionários, que devem estar comprometidos com ela e identificados com suas atividades. Dessa forma, um recrutamento e seleção bem direcionados às necessidades da empresa é muito importante para que se possa identificar a pessoa certa para o lugar certo. Então é isso que a gente entende, né, como processo seletivo. A empresa sempre vai buscar o melhor candidato que se encaixa ao perfil da vaga. O que seria esse perfil da vaga? Seria uma descrição de todos os requisitos que um candidato precisa ter para ingressar nessa empresa. Então, quais que seriam os requisitos que normalmente tem no perfil de cargo, né? Além da descrição das atividades que esse cargo exige, nós temos os requisitos de escolaridade, de experiência, de conhecimentos técnicos, né? E temos também o perfil psicológico para essa vaga, né? Quais são as habilidades e competências necessárias? Então, diante de toda essa informação, o selecionador de pessoal então vai procurar o candidato que se encaixe. Então, quando você ouve assim, mas aquele candidato era tão bom, mas não estava no perfil daquela vaga. O que pode significar? O candidato não tinha
uma determinada competência tão importante, ou o candidato não tinha uma experiência ou um curso, né? Ou falta ali ainda um pouco mais de jogo de cintura para ocupar aquela posição. É isso que quer dizer quando um candidato não está no perfil da vaga. Cabe à área de recursos humanos buscar profissionais que auxiliem a empresa a cortar custos e alavancar a produção, independente do ramo em que atua. O processo de seleção é essencial para o sucesso de uma empresa, pois é através dele que as organizações podem identificar talentos com potencial para fazer a diferença em um mercado cada vez mais competitivo. Então, só por essa descrição a gente começa a perceber o porquê as empresas estão cada vez mais sofisticando o processo seletivo, né? Às vezes a gente vê uma dinâmica de grupo onde as pessoas são pegas de surpresa para resolver determinados problemas dos quais elas nunca tinham tido contato, né? Nesse momento a empresa está avaliando competências. Qual é a sua competência para resolver problemas? Você sabe trabalhar em equipe? Você sabe se organizar para obter resultados? Você é prolixo na comunicação ou você é eficiente? Então tudo isso é visto numa dinâmica de grupo, né? E é por isso que as empresas se sofisticam cada vez mais nas etapas de um processo seletivo. Dinâmicas de grupo. A dinâmica de grupo ela pode ser utilizada no início de um processo seletivo ou pode ser utilizada no meio ou no fim. Vai depender do perfil dessa empresa. Normalmente as empresas que têm muitos candidatos para chamar, então elas preferem usar a dinâmica de grupo inicial. Abre-se um círculo com 30, 40 candidatos, né? em cada etapa, porque pode ter a mesma etapa várias vezes, dependendo do número de candidatos. E aí então a empresa começa a fazer uma dinâmica para observar quais são os candidatos mais próximos da sua vaga. Bem, você já elaborou seu currículo, já o enviou para algumas empresas e também o cadastrou nos sites especializados, certo? Conforme eu falei, aí que inicia o processo seletivo. O resultado disso é que você foi ou será chamado para participar de um processo seletivo e normalmente a primeira etapa dele é uma dinâmica de grupo, né? Normalmente nas maiores empresas. Tem empresa que prefere começar pela entrevista, outras preferem começar por testes. Aí ela vai afunilando. Os candidatos que forem melhor continua com uma dinâmica de grupo, por exemplo, que é o que nós vamos falar agora. Uma dinâmica de grupo é aplicada a um grupo de candidatos para que os recrutadores possam observar e avaliar as habilidades interpessoais e atitudes de cada um para chegar ao resultado proposto na atividade, de acordo com as regras estabelecidas. Eu citei um exemplo agora há pouco. É a fase preferida dos profissionais de recursos humanos, RH, mas que geralmente não agrada aos participantes. Muitas pessoas têm dificuldade, são tímidas, né? E acabam tendo dificuldade de expressar-se, né? De se colocar. E tem outros candidatos que não estão acostumados a um trabalho com muita gente, né? Se sentem também intimidados. Então, a gente precisa se preparar porque é inevitável. Mesmo quem já participou de processos seletivos fica com aquele frio na barriga quando pensa em uma dinâmica de grupo. Se esse for seu caso, não se preocupe. Agora tudo ficará mais simples, né? A verdade te libertará, ou seja, quanto mais conhecimento tiver de como funcionam os processos seletivos, as dinâmicas de grupo, as entrevistas, né? As provas situacionais, avaliações técnicas numa organização, tanto melhor eu me preparo para elas. Dinâmica de grupo. Prepare-se para elas. Cada área de recursos humanos elabora dinâmicas de grupo em conformidade com os objetivos da empresa que representam e com a vaga a ser preenchida. Isso não permite criar um padrão de como agir ao participar das dinâmicas para as quais você for chamado. Então, não tem assim o que é certo e o que é errado. Mas nós vamos dar uma orientação genérica para que quando você chegue numa dinâmica de grupo, você não se sinta perdido e já saiba por onde começar. No entanto, existem fatores que são comuns a qualquer uma delas e a que você deverá estar atento. Invista no autoconhecimento.
Quanto mais conhecimento tiver de si mesmo, mais segurança terá. Aqui nós do Teacher Drone temos uma avaliação de mapeamento cerebral, né, para ver como que você observa o mundo e como reage a ele, né? E se você quiser fazer, você pode entrar em contato conosco, que vai te ajudar muito nesse trabalho de autoconhecimento. Levantamos inclusive as suas competências e seus pontos de ameaça na personalidade para que você se torne mais eficaz quando buscar uma colocação no mercado de trabalho. Mantenha a tranquilidade. Quanto mais tranquilo você estiver, mais ficará conectado com as atividades propostas. O medo não nos deixa analisar as situações com clareza. Tente encontrar uma forma de manter-se calmo, como, por exemplo, pensar em um momento feliz, né? Isso pode não ser possível, né, gente? O que eu recomendo assim para os meus alunos, né? Tá começando a dinâmica de grupo, é aberto para que as pessoas comecem a se apresentar. Se não tiver uma ordem, for uma ordem aleatória, eu diria para que você espere. Deixe os primeiros candidatos se apresentarem. E se você puder se apresentar um pouquinho mais ali na frente, você tem a oportunidade de aprender o que se dá bem e o que não se dá bem, observando o que os candidatos dizem e o comportamento dos entrevistadores, dos recrutadores. Normalmente, numa dinâmica de grupo, não é só um avaliador, normalmente tem no mínimo 2 ou 3 avaliadores simultâneos. Então, observando como as pessoas se colocam e qual a reação desses recrutadores, você também pode se aprimorar. Então tenha paciência, tenha tranquilidade ao participar de um processo seletivo onde você vai estar numa dinâmica de grupo. Conheça a empresa na qual pretende trabalhar. Receber um convite para participar de um processo seletivo, marcar uma data para que você compareça nesta empresa, primeira coisa que você vai fazer é entrar em contato com o site dessa empresa e obter o maior número de informação possível. Aprenda tudo o que puder sobre ela, que essas informações serão úteis quando você estiver lá. Será o diferencial. Leia artigos, reportagens e acesse o site da empresa, assim entenderá melhor sua cultura, o que ajudará a preparar-se para a dinâmica, ok? Preste atenção à sua forma de interagir com os demais. A habilidade de comunicação fará toda a diferença neste momento. Nós aqui do Teacher Drone temos um trabalho individual que eu chamo de comunicação verbal e desinibição. Então, se você tem dificuldade na sua comunicação, na sua defesa oral, nós também podemos ajudar, não é? Em 8 aulas eu ensino qualquer pessoa a defender suas ideias em qualquer situação, até em situação de improviso, que normalmente acontece num processo seletivo. Tenha cuidado com sua postura e com a maneira de se vestir. Não fique se mexendo, remexendo na cadeira, balançando muito as pernas. Isso indica nervosismo e ansiedade. Use roupas adequadas ao ambiente profissional na qual se encontrará. Ah, professor, mas como que eu vou saber disso? Entrando no site da empresa, observando as imagens dos funcionários que trabalham lá, né? A cultura que ela transmite. Se for um ambiente muito formal, é importante que você não vá muito esportivo, né? A gente tem que se adequar ao perfil dessa vaga, a empresa. Em Roma, vista-se como os romanos, né? É um ditado muito antigo. Arrisque-se na dose certa. Faça perguntas, dê ideias. Essa é uma das formas de se destacar dos demais, certo? Então, aquele candidato que está na dinâmica de grupo, entrou mudo e saiu calado, perdeu uma oportunidade. Provavelmente não vai continuar no processo seletivo. Por isso que a comunicação é fundamental. O trabalho em equipe, né? A tolerância e também o envolvimento com os outros participantes. Estimular que aquelas pessoas que estejam ali com você participem. Você vai estar sendo observado. Um dos requisitos para a vaga, às vezes, é a liderança. E a liderança não é só você falando, mas todos participando, né? Se você conseguir fazer isso, vai se sair bem no processo seletivo. Vamos conhecer agora, né,
a partir das imagens que nós estamos mostrando, quais os comportamentos que nós temos que evitar numa dinâmica de grupo que vai queimar o seu filme, como no caso dessa pessoa, desse ator que está demonstrando aqui para a gente, né? Vamos ver? Ó, arrogância. Querer mostrar que sabe mais do que os outros e de que você está muito melhor preparado que os demais pode queimar o seu filme, né? A humildade é uma característica importante na cultura das empresas hoje. As pessoas não querem ninguém sozinho, né? Um jogo de futebol jogam várias pessoas, né? Vários jogadores e o time vence junto, não é um só jogador. Timidez, acabei de falar, dificuldade de se colocar, às vezes você tem boas ideias, mas por medo não se coloca, vai perder a oportunidade. Fingimento. Quantas vezes a gente não vê no processo seletivo, a pessoa coloca no currículo que fez essa ou aquela faculdade, né? Aquele outro curso, que tem as competências que a empresa está exigindo. Não se preocupe, a empresa vai checar todas as informações que você prestou, né? No seu currículo, ou durante a entrevista, ou durante a sua colocação na dinâmica de grupo. Então, evite mentiras. Mentira tem perna curta e vai te colocar em risco num processo seletivo. Outra questão é falta de ética, né? Na minha geração, a gente ouvia aquela propaganda com o Gerson, não? A lei da vantagem. Então, a lei da vantagem já não serve mais para os nossos dias de hoje, né? Hoje nós temos que viver numa época em que o certo é certo. Ah, mas não tem ninguém olhando. Você está olhando, né? Então, ético é aquele que faz corretamente, sem prejudicar o outro, né? E a arrogância está ligada ao convencimento, a pessoa se achar que é melhor, né? Então, evitar, né, essas posturas numa dinâmica de grupo, porque isso pode te colocar para fora, né? Num processo avaliativo, a próxima etapa você já não vai participar. Vamos ver agora os tipos mais comuns utilizados pelas organizações de dinâmicas de grupo. Como já comentamos com você, não há como saber o tipo de dinâmica de grupo que será realizada num processo seletivo. Porém, existem alguns tipos que são utilizados pela maioria das empresas. Então, o que a gente quer dizer com isso? Nós vamos ver alguns modelos aqui, alguns tipos, né? E a partir daí vocês vão poder ter uma ideia de como é que as empresas fazem isso, né? Como é que elas avaliam os seus candidatos, como é que é uma dinâmica de grupo para quem nunca participou. E a partir disso, você se sente preparado e com jogo de cintura para participar. Então nós temos alguns tipos, né? A apresentação ou relaxamento, né? Que nós chamamos de quebra de gelo, o candidato está ansioso, quando chega ali no processo seletivo é inevitável. Por cortesia e elegância, tem alguns entrevistadores que nos criam situações para quebrar o gelo e nos tranquilizar. Temos também dinâmicas de simulação de vendas, dinâmicas focadas para ver se as pessoas sabem trabalhar em equipe e com isso tudo nós vamos obter o sucesso. Então vamos ver, a dinâmica de apresentação, relaxamento, né? Existem várias dinâmicas como essa. Eu participei de uma vez que você pegava um fósforo assim grande, né? Acendia e o tempo que você tinha para falar era até o fósforo queimar o seu dedo. Para mostrar, né? Era um exercício para ver a habilidade da pessoa ser concisa e objetiva, né? Então, o que se avalia? Fluência verbal, a minha comunicação, a minha dicção, a minha capacidade de argumentar, organização de ideias e criatividade. Simulação de vendas. De repente, a empresa pega você, né, e te dá lá os dados sobre uma empresa fictícia e os produtos que ela tem. Aí você vai ter lá 5 minutos para fazer uma venda. Ou o seu grupo, que está na dinâmica de grupo, vai ter que fazer uma estratégia de marketing, né? Está simulando uma situação real de trabalho, né? O que vai avaliar aí? Criatividade e flexibilidade, clareza e objetividade, clareza de ideias, análise do conhecimento da área comercial, né? Como que os candidatos usam o conhecimento que têm para obter resultado para a organização e principalmente o trabalho em equipe. Hoje nenhuma empresa quer uma pessoa que seja única, né? Que seja isolada das demais, não.
nós temos que trabalhar em equipe e temos que saber trabalhar com pessoas que pensam diferente de nós, né? Então nós temos que ter essa percepção para se sair bem numa dinâmica de grupo desse tipo. A outra dinâmica, outro modelo é trabalho em equipe, né? Se cria uma situação em que não tem como você trabalhar sozinho. Nós vamos ter que trabalhar em equipe para resolver um problema. Vai ser avaliado o quê? A flexibilidade, a objetividade, a comunicação, a liderança, o saber ouvir, né? E principalmente a organização, né? Um trabalho em equipe sem organização, sem cada um saber o que vai fazer, podem se perder. Tudo isso é avaliado numa dinâmica assim. Obtendo sucesso. Como é que nós vamos obter sucesso participando das dinâmicas de grupo? Com segurança, tendo valores, metas e ideias condizentes com as da empresa. Como é que eu vou saber disso? Como nós já falamos, estudando a empresa antes. Acompanhamento do ritmo da equipe, respeitando e colaborando com os demais. Aqui já tem uma dica. Está participando numa dinâmica que o objetivo é resolver um problema organizacional ou mesmo um problema fictício, respeite as ideias dos demais. Coloque suas ideias, mas acolha as ideias também diferentes das suas. Desempenho da tarefa, planejamento, executando o trabalho de forma organizada, exposição de suas ideias com fundamento, mostre aonde que você empregou aquelas ideias e teve sucesso, boa comunicação verbal, clareza e organização de ideias, objetividade. A gente só consegue essas coisas com tranquilidade. Com ansiedade ninguém consegue se sair bem. Aceitar os demais membros. Se tiver algum membro que está participando pouco, crie uma situação para que ele também se coloque. Ah, mas eu estou colocando, dando lenha para aqueles que estão competindo comigo. Tudo bem. Se não der para você passar nessa oportunidade, você terá outras. Mas você está mostrando que você se preocupa com todos do grupo. E isso é importante. E respeito às diferenças individuais, né? Hoje em dia nós estamos vendo momentos muito difíceis, né? As pessoas não aceitam pessoas que pensam diferente, né? E é fundamental no mundo organizacional. As empresas não vão ter pessoas que sejam espelho, o seu espelho. Na realidade, vão ter pessoas que você talvez nunca tenha visto e você vai ter que saber lidar com elas. Agora nós vamos ver aqui dois exemplos: a ilha e o arremesso de travesseiro. Então, dinâmica de grupo, a ilha. Como é que funciona? Normalmente a duração é de 25 a 30 minutos. É utilizada para um grupo de no mínimo 4 e no máximo 30 participantes. Quais são as competências que se avalia nessa dinâmica? Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, comunicação estratégica e sistêmica. Objetivos: proporcionar um momento que exija cooperação entre os membros de um grupo e pensamento estratégico para a resolução de um problema. Então vamos ver como é que essa dinâmica é construída, né? Primeiro, o selecionador coloca ali um tapete no chão, informa que o tapete é uma ilha e tudo em volta consequentemente é o mar. Não há comida e precisam agir para sobreviver. Então, o que farão? Esse é o desafio que o selecionador traz para o grupo. Solicitar que os participantes não saiam do tapete, informar que terão 15 minutos para interagirem a fim de buscar soluções e, ao fim do tempo, abrir uma roda de conversa para que o participante expresse a sua experiência. Entenderam como é que funciona? Aqui nós temos o roteiro de uma dinâmica que é chamada a ilha. Se cria uma situação, né, onde você, no imaginário, está numa ilha deserta e vocês vão ter que se organizar para sobreviver. Tá? Então, essas questões são observadas e depois aberta uma roda de conversa onde cada um se expõe. E aí os avaliadores vão pontuar os melhores candidatos, né? Quais perguntas os selecionadores podem fazer numa dinâmica como essa, né? Foram criadas estratégias de sobrevivência, né? Como é que foi o processo? Surgiu alguma liderança? Quem no grupo foi o líder? E como ele influenciou o grupo? Que estratégias surgiram e quais foram implementadas?
Porque alguém trouxe uma ideia interessante e muitas vezes ela não é implementada, né? Porque algumas pessoas têm mais facilidade de vender suas ideias e outras não. Apresentar as explanações dos observadores da dinâmica de grupo. Tá? É feito um painel onde as impressões são ali sintetizadas. Ok? Fechamos então a ilha. Agora vamos ver uma outra dinâmica que é usada normalmente numa abertura de um processo seletivo, né? É a dinâmica do arremesso do travesseiro. A duração também é de 25 a 30 minutos. Número de participantes mínimo de 4 e no máximo 25. As competências avaliadas é atenção concentrada, disciplina, comunicação e relacionamento interpessoal. Qual que é o objetivo da dinâmica? A apresentação dos participantes. O que se usa? Um travesseiro ou uma almofada. Como é que é o procedimento? É formado um círculo, o primeiro participante pega o travesseiro e vai dizer seu nome. Por exemplo, eu sou o professor João Ronaldo. A pessoa que estiver com o travesseiro jogará para outro participante que vai fazer o mesmo, vai se apresentar, né? E assim por diante. Um vai jogando o travesseiro para o outro e cada um que recebe vai se apresentando. Depois que sejam ditos 2 ou 3 vezes, né, os nomes de todos os participantes, dizer o nome de uma pessoa e jogar o travesseiro para ela. Então, agora, uma próxima etapa é eu vou jogar o travesseiro e dizer o nome da pessoa. Está vendo a competência que está sendo avaliada aí? A sua capacidade de memorizar o nome dos integrantes, né? Se alguém errar, a dinâmica é parada e é falado o nome correto da pessoa, tá? A atividade é encerrada quando todos tiverem sido chamados pelo menos de uma, 2 vezes. Simples a dinâmica de grupo, mas que tem uma capacidade de avaliação muito grande, né? Depois que é feita, né, qual que é a intervenção que os avaliadores fazem, né? Inicia um processo abrindo espaço para que os participantes façam comentários sobre como se sentiram, quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades, quais os outros julgamentos que eles acharam importante. Cada um se coloca. Surgiu alguma liderança? Como essa liderança influenciou o grupo? Observar se os participantes memorizam os nomes com facilidade. Tem gente que tem estratégia para isso e tem pessoas que não têm. Apresentar explanações dos observadores, né, que estão ali, o que eles observaram no grupo. E aí é feito um painel e o processo seletivo com dinâmica de grupo é concluído. Então nós estamos concluindo aqui a nossa primeira aula, né, com dicas de como participar no processo seletivo ou num concurso ou no processo seletivo em grandes ou pequenas empresas. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Se tiverem alguma pergunta, por favor, deixe sua pergunta abaixo do vídeo. Eu terei imenso prazer em responder. E de novo, colocamos a serviço de vocês nosso curso de técnicas de oratória, desinibição e comunicação verbal. Quem quiser, essa aula é em vídeo chamada presencial, com gravação de como vocês estão e da evolução no processo até que você tenha o domínio total da oratória, né? E temos o trabalho que eu falei para vocês, que é de autoconhecimento. A partir de um questionário com 12 perguntas, a gente consegue ter o seu perfil cognitivo. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.